Esta é a leitura tradução de Overlord feita e revisada de fã para fã. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem o livro ou e-book, disponíveis em japonês, inglês e português. Links de crédito da tradução e livrarias online com a obra, na descrição. Os Guardiões de Andar. Parte 3. No Coliseu, Momonga estava se preparando para usar algumas magias em um espantalho. Além do simples dano mágico, as magias que Momonga havia aprendido eram especializadas em morte instantânea e outras magias que adicionavam dano extra. Ele tinha uma quantidade relativamente pequena de magias não letais. De fato, mesmo quando Momonga usou umas simples magias de dano mágico, já que sua profissão era necromante, automaticamente o dano de suas magias foi aumentado devido a outros efeitos que adicionavam dano extra. Como resultado, uma magia de dano simples causava mais dano do que algumas magias específicas para combate. Momonga olhou para o lado e viu que ele estava sob os olhares analíticos e curiosos de duas crianças. Seu coração sentiu um pouco de pressão, pois ele não tinha certeza de atender às suas expectativas. Momonga olhou furtivamente para os dois monstros. Seu enorme tamanho chegava a mais de 3 metros de altura. Eles pareciam uma mistura de humanoide com ossos de dragões, músculos altamente definidos e as escamas que os cobriam eram mais duras que o aço. Acima do pescoço as claras feições dracônicas eram predominantes assim como um rabo tão grosso quanto uma árvore, eles não tinham asas. Pareciam dragões andando de pé sobre duas pernas. A parte superior de seus braços era mais grossa que a de qualquer homem e mediam quase metade do tamanho de seus corpos. Eles carregavam uma espada larga que dava a impressão de ser um escudo. Esses dois monstros eram Dragon Kings e foram invocados por Aura. Como uma domadora, ela tinha a habilidade de controlá-los e os usava para organizar os jogos do Coliseu. Embora seu nível fosse de apenas 55 e não tivessem quase nenhuma habilidade especial, eles tinham vigor ilimitado ao atacar com seus braços robustos. Era suficiente para eles rivalizarem com monstros de alto nível. Momonga suspirou e fixou os olhos no espantalho novamente. Seus olhos estavam fixos no espantalho e ao observar de perto poderia dizer que Momonga estava nervoso. Seu objetivo era confirmar se ele ainda podia usar magia. Ao permitir que Aura e Mari assistissem seu experimento mágico, teve seu objetivo principal de demonstrar seu poder e deixá-los saber o quão estúpido seria a ideia de tê-lo como inimigo. Ele tinha que fazer isso antes que os outros guardiões chegassem. Essas duas crianças não mostraram o menor sinal de traição e ele não achou que elas o trairiam. No entanto, se ele perdesse a habilidade de fazer magia, Momonga não tinha certeza se continuariam leais a ele. A atitude de Aura em relação a Momonga era como se já o conhecesse há algum tempo. Para ele, no entanto, era como se este fosse seu primeiro encontro. Poderia ser visto que os ajustes dos papéis dessas duas crianças foram cuidadosamente elaborados. Ambos foram criações de sua guilda. No entanto, as reações emocionais e os padrões de comportamento programados para reagir a várias condições não eram perfeitos e apresentavam algumas falhas. E agora que eles se tornaram seres sapientes que pensavam por si mesmos, essas falhas provavelmente afetariam seu comportamento de alguma forma. Se essas falhas não afetaram sua lealdade, então em que poderia afetá-los? E outra coisa, a quantidade de lealdade nunca foi especificamente descrita em sua programação. Portanto, o fato de obedecerem às ordens ou não também pode variar. Se o problema fosse apenas desobedecer às ordens, ainda seria algo fácil de lidar. No entanto, o que Momonga faria se o traíssem imediatamente depois de saber que ele não era poderoso o suficiente? Ser muito paranoico poderia ser algo ruim, mas também não era sábio confiar completamente. Em suma, neste momento, a melhor atitude para Momonga era agir com cautela. Outra razão para este experimento é, se ele não pudesse usar magia, poderia discutir o assunto com Aura e Mari.
Essas duas crianças acreditaram que ele faria um experimento para atestar o poder do cajado, então o poder mágico dependerá do próprio item. Se houvesse algum problema com sua magia, ele poderia facilmente dizer que o cajado era o culpado. Um plano perfeito. Momonga não pôde deixar de se orgulhar de seu plano. Mas, será que no passado, sua mente sempre tenha sido tão calma e flexível? Ninguém poderia responder a essa pergunta para Momonga. As dúvidas dentro de seu cérebro foram jogadas para fora e ele começou a pensar sobre a magia usada em Yggdrasil. Dentro do jogo, a força da magia foi classificada de 1 a 10 e facilmente tinha mais de 6.000 magias. As magias foram separadas entre os diferentes tipos de sistemas. Haviam 700 magias de 18 sistemas diferentes que Momonga aprendeu. Basicamente, jogadores de nível 100 tinham apenas 300 magias à disposição, então o número de magias que Momonga poderia usar era bastante incomum. Quase todas as magias foram memorizadas no cérebro de Momonga e ele estava procurando a mais apropriada para usar agora. Como a proibição de danos aos aliados havia desaparecido, ele precisava saber exatamente a área de efeito de sua magia. Portanto, é importante que o ataque mágico não selecione um número de indivíduos automaticamente no momento do lançamento, mas sim uma área de efeito. O próximo objetivo seria considerar apenas o espantalho, então, em Yggdrasil, bastava pressionar o ícone para ativar a magia. No entanto, devido à ausência da interface, ele precisava usar outro método. Embora com incerteza, ele tinha uma ideia de como começar. Sentindo o poder oculto dentro de seu corpo, pareceu que as ligações não estavam totalmente estabelecidas. Momonga se concentrou. Ele visualizou a si mesmo flutuando no ar. Momonga sorriu bastante feliz. Ele já conhecia o alcance aproximado dos efeitos de suas magias e quanto tempo levaria até que pudesse ser lançado novamente. Isso foi completamente dominado no passado. Depois de ter confirmado sua habilidade, um tipo diferente de emoção o invadiu. Ele estava satisfeito porque sabia que a magia agora fazia parte de seu próprio ser, o que não era o caso em Yggdrasil. Do surgimento da alegria interior, embora se dissipasse rapidamente, ele se sentiu animado, reunindo sua força na ponta dos dedos e disse: Fireball. Ele apontou o dedo para o espantalho e a expansiva bola de fogo voou para onde ele estava apontando. Como esperado, a bola de fogo atingiu o espantalho de forma imaculada. Depois de acertar, seguiu-se uma explosão de chamas e a terra circundante tornou-se um mar de fogo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Além do espantalho em chamas, não havia mais nada em pé. Aura e Mari pareciam confusos e não conseguiam deixar de rir diante de Momonga. Aura, prepare um novo espantalho. Ah, sim, é pra já. Vá buscar outro. Um Dragonkin avançou segurando outro espantalho e o colocou ao lado do espantalho chamuscado. Momonga andou na frente do espantalho, olhou para ele e lançou uma nova magia. Napalm. Um pilar repentino de fogo cercou o espantalho. Momonga continuou a lançar magias no espantalho destruído. Fireball. O espantalho foi atingido por uma bola de fogo e se transformou em cinzas. O tempo de recarga entre as magias é como em Yggdrasil. Não, talvez o tempo do início ao lançamento tenha se tornado mais rápido. No jogo, primeiro era preciso selecionar o alcance da magia e depois mover o cursor para indicar o local do lançamento. Perfeito. Por causa desses resultados experimentais muito satisfatórios, Momonga não pôde deixar de dizer isso. Momonga-sama, quer que eu prepare mais alguns? Aura ainda parecia intrigada. Ela sabia que Momonga era um Magic Caster poderoso, então ele não achava que esse nível de performance fosse algo especial. Mas Momonga queria dar aos gêmeos a impressão oposta. Já que o objetivo do experimento já estava completo. Não, eu quero fazer outra experiência. Depois de negar a proposta de Aura, Momonga decidiu continuar com o próximo teste. Mensagem. O principal método de poder entrar em contato com o GM.
Quando usava a mensagem dentro de Yggdrasil, desde que a outra pessoa estivesse no jogo, poderia ouvir o som de um telefone tocando. Se não houver som, o contato será cortado imediatamente. Neste momento, ele tentou ouvir em sua mente. Parecia que havia um longo fio se estendendo em busca da pessoa que ele queria contatar. Para Momonga, esta foi a primeira vez que ele sentiu isso, era difícil de descrever. Esse sentimento durou por algum tempo, mas no final não havia nenhum traço do contato, o efeito de mensagem estava terminando. Um forte sentimento de decepção inundou-o. Momonga repetiu a mesma magia. Desta vez as pessoas selecionadas não eram os gêmeos, mas seus companheiros do passado, os membros da guilda Ainz ou Algon. Após 99 tentativas sem nada acontecer, ele desistiu. Ele tentou enviar mensagem para todos os 41 membros da guilda Ainz ou Algon, porém não obteve nenhuma resposta. Após essa confirmação, Momonga balançou a cabeça suavemente. Mesmo sabendo que havia sido abandonado, uma vez que os fatos estavam à sua frente, ser confrontado por isso o enchia de um incomparável sentimento de desespero. Finalmente, ele decidiu usar a magia para entrar em contato com Sebas. Em contato. Desta forma, ele pode determinar que a magia mensagem ainda poderia ser usada. Mas estava limitado às pessoas deste novo mundo. Momonga-sama. Uma voz de profundo respeito foi ouvida mentalmente. Momonga considerou que Sebas poderia estar se curvando para ele do outro lado, assim como faria se estivesse frente a frente. Só então, Sebas falou novamente, enquanto Momonga estava em silêncio pensando sobre essas coisas triviais. Posso perguntar se algo está errado? Ah, não é nada, eu me perdi por um momento. Sim, como é a situação no torno de Nazarick? Sim, o ambiente é uma planície, não encontrei qualquer vida inteligente. Planície. Não é um pântano? Ao redor da grande tumba de Nazarick deveria ter um grande pântano. Lá era o lar de um monstro rã chamado Tuvega, envolta em névoa espessa, com muitos pântanos venenosos. Sim, o ambiente é uma pastagem. Momonga não pôde deixar de sorrir suavemente. Esta situação está além das expectativas. A grande tumba de Nazarick foi movida para um lugar desconhecido? Sebas, existe algo flutuando no céu, ou algum encantamento mágico? Não, eu não vejo algo assim. Há um céu infinito como no interior do sexto andar. O quê? Você disse céu noturno? Há algo suspeito ao seu redor? Exato. Não há nada estranho visível em qualquer lugar. Além de Nazarick, não há construções à vista. Então é assim. Então é isso. O que ele deveria dizer? Tudo o que Momonga pôde fazer agora era pensar. No entanto, seu coração já sabia que esta é provavelmente a verdade. Sebas estava em silêncio aguardando suas novas ordens. Momonga olhou para seu bracelete no pulso esquerdo. Em cerca de 20 minutos, os outros guardiões chegariam. Se este era o resultado, então existe apenas uma ordem que ele poderia emitir. Volte em 20 minutos. Assim que retornar para Nazarick, venha para o Coliseu, onde todos os guardiões se encontrarão. Relate os problemas e as coisas que você viu. Sim, meu senhor. Ótimo, recolha o máximo de informações antes de voltar. Depois de ouvir Sebas assentir, Momonga encerrou a magia mensagem. Assim que Momonga estava prestes a suspirar de alívio por tudo ter acabado, ele se lembrou dos olhares de expectativa nos rostos dos gêmeos. Agora que já havia mostrado o poder do cajado, deveria deixá-los experimentar por conta própria. Momonga agarrou o cajado e ponderou qual fração de sua força deveria revelar. Os inumeráveis poderes dentro do cajado de Ainz ou Algon pareciam estar implorando a Momonga para soltá-los. Em um momento assim, ele precisava de uma magia chamativa. Momonga pensou e escolheu a gema do fogo e ativou uma magia escondida dentro da mesma, Summon Primal Fire Elemental. Summon Primal Fire Elemental. Cumprindo com a vontade de Momonga, a gema presa entre os dentes da serpente começou a pulsar demonstrando um forte poder preste a transbordar.
Momonga segurou o cajado de Ainzo Algol e uma enorme bola de luz brilhante começa a surgir em sua frente. A bola de luz produziu outra bola de luz maior com um vórtice de chamas ao redor. O vórtice flamejante girou mais e mais rápido, e finalmente se transformou em um enorme tornado de fogo com 4 metros de largura e 6 metros de altura. Uma ventania de calor infernal era emanada em todas as direções. Com o canto do olho, Momonga viu os enormes corpos de 2 dos monstros de feições dracônicas em frente a Aura e Mari. A ventania abrasante soprava sobre o manto de Momonga, que balançava violentamente. Não seria estranho se esse calor queimasse uma pessoa normal. Mas Momonga tinha absoluta resistência a fogo, para superar sua fraqueza racial inata, então não houve impacto sobre ele. Logo depois, o enorme tornado de fogo estava quente o suficiente para fundir metal e uma luz ofuscante que o envolvia foi gradualmente transformando em uma figura humanoide. O Ental do fogo primordial primal fare elemental. Poderia ser dito que este estaria no topo entre os monstros elementais mais poderosos e tinha um nível de 85 para cima. Igual ao Monlact Wolf, Momonga também sentiu uma ligação maravilhosa entre ele e o elemental. Nossa! A voz de Aura suspirou enquanto observava atentamente. Absolutamente incapaz de convocar um elemental do mais alto nível com suas próprias magias, o rosto de Aura havia uma expressão de alegria, como a de uma criança recebendo um presente no Natal. Gostaria de duelar com ele? Um pouco aturdida por um momento, Aura mostrou o sorriso inocente de uma garota. Apesar de ser o sorriso de uma menina, havia um pouco de ferocidade. Não, era pura ferocidade. Em contraste, o sorriso de Mari parecia mais de uma criança. Sério? Não se preocupe. Ficará tudo bem, mesmo que você o derrote. Momonga balançou os ombros, como se dissesse isso não importa. Com o poder do cajado, era possível convocar o primal fare elemental uma vez por dia. Em outras palavras, uma vez que o dia acabasse, ele seria capaz de invocar outro elemental. Então, mesmo que fosse destruído, não seria uma grande perda. E eu me lembrei que tenho outro assunto urgente para lidar. Mari. Aura estendeu uma das mãos e segurou firmemente o ombro de Mari, não permitindo que ele escapasse. O sorriso de Aura deixou Mari paralisado. Talvez para Momonga possa ter sido o sorriso de uma linda garota, mas para a outra pessoa presente, que parecia quase o mesmo que Aura, esse sorriso era tudo menos bonito. O rosto de Mari ficou congelado quando olhou para ela. Mari foi arrastado até ficar frente a frente com o primal fare elemental. Seus olhos estavam constantemente olhando ao redor, especialmente para Momonga em busca de ajuda. Ele deu-lhe uma expressão como uma flor desabrochando, mas só recebeu algumas palmas de Momonga. A flor murchou imediatamente. Tudo bem, tentem o seu melhor. Não me culpe se acabarem feridos. Deixa comigo. Aura respondeu com alegria, mas também se pode ouvir a resposta inaudível um pouco frustrada de Mari. Momonga sentiu que Mari não guardaria rancor contra ele por isso. Querendo testar a ligação com o seu elemental, ele emitiu o comando: Primal Fare Elemental. Ataque os gêmeos. Quando a conflagração que era o Primal Fare Elemental se aproximou deles, os gêmeos enfrentaram seus ataques. Aura estava na linha de frente enquanto Mari na retaguarda. Aura cortou o primal fare elemental, segurando o chicote em ambas as mãos, enquanto Mari usou magia para causar dano. Parece que não terão problemas em lidar com a situação. Quando a visão de Momonga deixou a batalha, ele começou a pensar se deveria continuar a investigar o assunto. A ativação dos itens e o uso da magia foram confirmados. Em seguida, ele precisa testar seus outros itens. Pergaminhos, bastões e varinhas, todos eram de suma importância. Itens mágicos como pergaminhos são destruídos após a sua utilização, enquanto bastões e varinhas precisavam ser preenchidos com magia antes de usar. Momonga possuía muitos itens mágicos. Ele era um colecionador por natureza e não gostava de usar itens descartáveis pois achava que era um desperdício.
a ponto de ele nem mesmo usar itens consumíveis com alto poder de recuperação ao enfrentar chefões. Isso foi além da mera prudência, era pura avareza a razão pela qual seu estoque de itens era tão grande. Enquanto estava em Yggdrasil, Momonga guardava esses itens em seu inventário pessoal. Como ele acessaria o inventário agora? Momonga recordou como acessava o inventário no passado e estendeu a mão para o ar como se estivesse procurando alguma coisa. Parecia que ele estava passando a mão pela superfície de um lago. Se alguém estivesse o observando, pensaria que a mão de Momonga e parte de seu braço haviam desaparecido em pleno ar. Então, como se estivesse abrindo uma janela, Momonga passou a mão para o lado. Uma fenda apareceu do nada, e dentro dela havia muitos cajados mágicos lindamente trabalhados. Esta fenda era idêntica ao inventário em Yggdrasil. Enquanto movia sua mão, os itens dentro deste espaço mudavam. Pergaminhos, varinhas, armas, armaduras, ornamentos, gemas, bem como porções e outros itens mágicos consumíveis. O número era assombroso. Momonga não pode deixar de sentir vontade de sorrir em alívio. Com isso, mesmo se todos dentro Nazarick se rebelem contra ele, Momonga tinha o suficiente para garantir a sua própria segurança. Enquanto ele assistia distraidamente à intensa batalha de Aura e Mari, Momonga considerou as coisas que tinha aprendido até agora. Os NPCs que ele encontrou até agora eram simulações? Não, a sua sapiência era tal que eles eram indistinguíveis dos seres humanos. Programas não podem mostrar emoções tão complexas. Ele poderia assumir que, por algum motivo misterioso, eles acabaram como seres humanos. Que tipo de mundo era esse? Ele não sabia. Já que a magia de Yggdrasil podia ser usada aqui, então seria mais apropriado assumir que estava em um jogo como Yggdrasil. Mas de acordo com seu próprio julgamento, isso era duvidoso. Não parece nada com um jogo. Ele estava em um jogo ou em um mundo diferente? A resposta era provavelmente um dos dois. Como devo lidar com eventos futuros? Ele teve que se ajustar na medida em que Yggdrasil influenciava este mundo. Se os monstros dentro de Nazarick e NPCs foram todos baseados em dados eletromagnéticos de Yggdrasil, então não haveria nenhum inimigo aqui. O problema era se eles fossem compostos de outros dados e não dados eletromagnéticos. Então ele teria que ter uma atitude diferente ao encará-los. Em suma, por enquanto ele tinha a mais alta posição aqui e precisava assumir uma aparência majestosa. Sim, ele teria que agir de forma mais adequada. Quais caminhos devo seguir no futuro? Ele deve procurar por pistas. Embora não tivesse certeza do que estava acontecendo com esse mundo, por enquanto, Momonga era simplesmente um viajante ignorante. Ele teve que dar pequenos passos e coletar informações cuidadosamente. Se este é outro mundo, devo tentar voltar ao mundo real? Havia dúvidas em seu coração. Se ele tivesse amigos no mundo real, então ele deveria voltar para eles. Se seus pais ainda estivessem vivos, ele encontraria desesperadamente um caminho de volta para eles. Se ele tivesse familiares para cuidar ou uma namorada. Mas ele não tinha ninguém assim. Sua vida era um ciclo interminável de ir ao escritório trabalhar e voltar para casa para entrar em Yggdrasil, e esperar seus companheiros retornarem. Mas agora, nada disso esperava por ele. Então, por que ele tentaria voltar? Mas se ele pudesse voltar, então deveria pensar em uma maneira de voltar. Era melhor ter mais opções, porque o mundo lá fora poderia ser infernal. O que devo fazer? O murmúrio silencioso de Momonga ecoou suavemente pelo ar.